aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente com Baki Hanma, segunda temporada, que o final chegou, chegamos no momento final, batalha épica entre Baki e Pico, mas infelizmente meteram uns cortes muito adoidados do nada, sai tirando tudo, os caras saíram cortando tudo, resumindo coisa pra caramba, e no final ainda meteram Yujiro fazedor de diamante. Foi muita loucura. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te falar que se você chegou até aqui, se você já viu o anime até essa parte e quer saber o que acontece depois, tem aqui a narração de Baki sétima temporada, ou melhor, Baki Hanma terceira temporada. Vou deixar o card aqui para você estar assistindo, beleza? Vou deixar a resenha, deixa eu lá e vamos pro episódio final. Como vocês bem sabem, eu tinha falado, né, que sim, Pico estava para se transformar e tinha que aparecer as suas cicatrizes. Cadê elas? Não estava aparecendo e finalmente apareceu. As cicatrizes apareceram, ele começou a crescer, ficou gigantesco e ninguém comentou sobre a altura dele, sobre o seu crescimento muscular. Claro, foi falado que tudo ficou tonificado, tudo ficou maior, tudo se cresceu, mas cresceu para quanto? Ele tinha quanto? Ninguém sabe, não foi dada a informação sobre Pico. De quem é a culpa? De quem cortou as coisas do mangá. Então, quem assistiu o anime só sabe que Pico é grande, Pico é gigante, mas quem leu o mangá sabe que Pico tem 2,45 m e passou disso quando se transformou. Para quanto foi, a gente também não sabe. Mas pelo menos a gente tinha informação que é mais de 2,45 m. Mas o anime não mostra isso, não fala sobre isso. E a gente vê que Pico fica gigantesco. O próprio Baki, quando olha aquilo, pensa, cara, eu só posso acreditar, eu só posso aceitar que isso é uma demonstração de apreço pela nossa amizade. E eu tô feliz pra caramba, porque você tá me mostrando quem você é de verdade. E Pico se mostra ser avassalador gigante. Uma coisa interessante é que no anime em si parece que Baki é muito maior do que ele é, e no mangá Baki é bem pequenininho, o Pico tá lá em cima. Cara, tenta comparar 1,68 m com 2,45 m. Cara, é gritante a diferença. Não entendi por que no anime não fazem essa demonstração de diferença, e principalmente depois que ele cresceu. Era pra estar bem diferente e a gente não tem isso aqui. Mas o fato é que a gente vê que o Baki vai pra porradaria com ele e o Pico começa a atacar ferozmente o Baki e o Baki vai parando os ataques. Inclusive o Baki não sabe nem meio o que fazer, né? Ele fica meio perplexo, mano, o que eu faço? Quais são minhas opções? O que eu tenho que fazer? Tudo é muito rápido, tudo é muito veloz. Então as decisões têm que ser tomadas em milésimos de segundos. E o mais interessante é que no momento dos combates, onde o T-Back vai tentando suprimir a força do Pico ali, se é notado uma coisa, sem técnica, Baki não tem o que fazer. Mas com técnica, Baki pode descer a porrada do Pico. Só que a gente não sabe, até então, acabou toda a história, a gente não sabe, nem no mangá, a gente não tem ideia se Baki tinha como vencer. Será que Baki venceria? Porque no final você vê, né, que o próprio Pico tá de boa pra caramba. Toda luta, Pico tá de boa, ele sempre levanta e tá normal. Você não vê ele sangrando, todo cortado, você não vê isso. Você viu que Baki tá todo ferrado por dentro, com problemas nos órgãos e tal. E aí que a gente acaba vendo que o Baki de fato olha para aquela situação e ali começa a lutar. Mas quando ele começa a lutar, ele vai pegando uns pontos fracos. Ele percebe que quando o Pico vai atacar, existe sempre uma brecha. E na sua cabeça, quando ele pensa, eu vou usar as técnicas são a evolução humana para sobrepujar os oponentes perigosos. A arte marcial veio para isso, para o fraco superar o forte. E aqui ele já admite, eu sou fraco, eu não tenho como vencer contra Pico. Pico é mais forte que ele, é soberano aqui. Então, as técnicas é a minha força. É o que vai fazer a balança se equilibrar para o lado de Baki. E isso começa a ser mostrado bem efetivo. Inclusive, esse é um momento onde vemos o Baki usando o medo e até mesmo o relaxamento muscular em seu favor. Quando o Pico começa a ficar furioso e começa a atacar descontroladamente, Pico começa a relaxar o músculo. E quando isso acontece, Baki aproveita, dá um ataque, porque é a única forma de passar da blindagem de Pico. Pico é tão forte que não tem como passar da blindagem dele. Normalmente tem que arrumar
um lapso, pelo menos uma brechinha para que essa resistência seja reduzida. Inclusive, nós vemos uma coisa interessante, é que em dado momento, quando o Piccolo começa a ver que ele está sendo danificado, o Piccolo fica com medo. E aí ele começa a relaxar mais ainda, começa a pular várias vezes, tentando fugir, e o Baki vai perseguindo ele. E essa cena é muito legal. Claro, não é uma cena onde a gente vê a luta em si, vê mais explosões e coisas rápidas acontecendo, mas é divertida, dá muito hype. Eu gostei pra caramba, eu me empolguei muito, eu hypei muito, eu tava muito empolgado, o som, a trilha sonora, a forma como tava muito legal. E aí, depois de ver tudo isso, onde as coisas já estavam numa situação extrema pra caramba, de repente Baki para, olha pro seu oponente que tá ali caído e pensa, meu irmão, isso não tá certo. Isso não tá certo. Eu quero lutar ele no mano a mano. Eu quero testar minha força. E chama o Piccolo pro teste de força. E ali começa a pancadaria. E a pancadaria é extrema pra caramba. É tão rápida que aí ele faz aquela cena parada, mas a gente sabe que tá tendo uma luta ali extremamente veloz. E é até interessante. É interessante, não é ruim. Eu gostaria que fosse fluida, obviamente. Mas pelo que dá a entender, eu acho que realmente a luta que tem mais fluidez em si é a de Jack, por mais que não seja uma fluidez tão bonita de se ver, é a dele. E a de Baki e Piccolo é a mais bem orquestrada, até porque teve menos cortes. Se você cortar menos, fica mais legal de ver. E aí o que acontece é que no meio dessa pancadaria toda, o Baki começa a desfalecer. Vemos em certo momento que a mão dele fica tremendo, sendo sucateado, e ele já não faz mais nada. Ele já não consegue reagir enquanto é espancado. Só que o Piccolo entra em desespero, porque o Piccolo pensa, mano, eu era o maioral, eu era o mais poderoso de todos, e agora eu tô sendo sobrepujado. Irmão, eu vou destruir esse cara, eu quero saber de técnica de lutar mano a mano, eu vou acabar com ele. E só usa uma única técnica. E quando usa essa técnica, termina de esbagaçar o Baki de uma forma que Baki entre desmaia, acabou, finish. E Piccolo simplesmente senta, por tudo, porque Piccolo sabia que naquele momento o seu oponente já estava acabado. Ele só deu um golpe de Aikido ali, ele usa o Aikido só para mesmo confirmar, para não dar brecha nenhuma. E aí, nesse momento, né, que o próprio Hetsu diz, tá claro, quando o oponente tem ali a vida do seu oponente nas suas mãos, a vitória é dele. Mas o Hanayama, que usa essas paradas de honra, de critérios, assim, cavalheirismo, ele acaba dizendo, olha, na minha visão, o Piccolo não é assim tão vencedor não. Porque o Baki estava sobrepujando ele, né? E no final ele usou técnica, se ele usou técnica não vale. E a desculpa do Hanayama é que, pô, ele é muito forte, pô, ele não deve usar técnica. Que nem eu sou tão forte que não uso técnica. Aí a desculpa é essa. Mas o fato é que Baki não conseguiu sobrepujar a força do Piccolo, não tinha como, não tinha essa condição. Talvez o Baki vencesse o Piccolo simplesmente usando de truques, de artes ali que pegasse pontos fracos do corpo, batendo em lugares para, por exemplo, poder cegar o Cliff. Se ele quisesse cegar o Piccolo, ele venceria o Piccolo ali, porque deixaria ele cego, daria a bulha dos problemas e o Piccolo ia ceder em algum momento. Mas isso não estava sendo feito. E quando o Baki abriu mão das artes marciais, acabou-se pro Baki. O Baki se lascou, porque o Piccolo estava no seu 120% ali, tinha passado da sua força, mostrou seu eu real, o cara gigante. E aí temos um momento onde vemos o Baki indo encontrar com o Piccolo, porque depois que o Piccolo vai embora, assim que o Baki está sendo socorrido, o Piccolo simplesmente se levanta e vai embora, e todo mundo fica assim, quê? O cara se levantou como se nada tivesse acontecido. Mais uma prova que o Piccolo estava de boa pra caramba. E aí se vê o Piccolo indo ver o mais alto dos prédios, né, o mais alto lugar lá, para dele olhar aquela vista. Ele estava no mundo moderno, mas o que ele estava vendo era sua era. E aqui um ponto específico. Que bosta de era foi essa? A imagem que colocaram é a mesma da Andy em si, e não é legal, cara. A do mangá é linda pra caramba. Eu achava que ia ser bonito pra caramba. E não foi tão simples. Foi tão simples a cena. Acho que os caras ficaram com preguiça de desenhar. Só pode. Enfim, o fato é que o próprio Baki chama ele de ancestral. No mangá é senpai, né?
que ele chama o Bike, e aí acaba que termina parte do arco em si. O arco em si ele termina aí. Só que aí de repente a galera quis porque quis mostrar Obama indo fazer a jura, né, da troca do presidente e tal. Não mostrou nem a data que se passava. Mano, é tudo muito cortado, cara. Esse final é tão rushado, tão rushado. Não tem a data, não tem o que tá acontecendo, não tem as informações. A jura é rápida. A própria conversa do Obama com hoje o Giro é rápida, as falas do Giro foram cortadas, inclusive o Obama como traz ali a pedra, a rocha de carvão para poder, no caso, falar sobre a teoria do diamante para o Giro. O que acontece é que cortaram a frase de Giro, a frase que fazia todo mundo ficar com aquele pensamento, será que ele pode? Porque o próprio Giro diz, humanos não podem fazer diamantes. Inclusive, né, o próprio Obama vai discutindo com isso e vai fazendo pressão para o Giro fazer ali o diamante. Ele aperta aquela rocha de carvão, né, e ali começa a rasgar e acaba dizendo que isto era um diamante artificial. Ele dá a entender que ele mesmo é um diamante. Então, não precisava provar nada a ninguém e tal. No próprio mangá diz, no original diz que não dá para fazer diamante. E eles cortaram isso, cortaram outras conversas, cortaram um monte de coisa nesse final. Foi corrido pra caramba. Aí o próprio Obama fica acreditando, não, sim, ele pode fazer. Aí depois que passa isso, volta pra Pico e é rápido, com a correria da cota, para falar do final de Pico, falar como aconteceu tudo aquilo, o que estava rolando, falar das pessoas dialogando sobre devem ou não permanecer com o Pico vivo. Por que desse diálogo aí sobre o Pico? Porque o grande problema é que Pico em si tem muitos crimes para responder. Claro, a própria temporada não deixou isso muito claro, cortou muitas coisas, teve o diálogo sobre o estupro que ele cometeu, foi cortado completamente sobre esse diálogo, teve informações de mais diálogos sobre o tigre siberiano que ele devorou, também os crimes com relação a essas lutas clandestinas que estavam usando ele, até mesmo a destruição ali do carro. Muita coisa foi cortada, então o final perde o peso. Mas no final das contas, o Pico vai agradecer a Strider e a gente vê ele ali em pensamento, transmitindo para o Strider, né, o agradecimento por tudo que ele propôs a ele, né, que mostrou a ele desse mundo. E Pico simplesmente toca o F, foge e vai embora. Esse é o final. Mas eu fiquei muito com aquele gosto amargo, porque uma das partes tão emblemáticas do Yujiro ali, se ele pode ou não fazer diamante, simplesmente cortaram, deixaram pequeno. Sabe qual seria a parte boa para eles adaptar? Uma parte boa para eles adaptar, em vez de ter essa parte do Yujiro, que não tem um contexto de aparecer agora, cara. Sabe qual seria a parte boa? Do Baki, assim quando ele desce do encontro com o Pico. O Baki desce e começa a caminhar e a gente vê que o Baki tá com o Demon Brain, o demônio no cérebro, mostrando que o Baki evoluiu e o Baki vai partir para cima do Yujiro. Cara, o final poderia ter sido perfeito, mas eles erraram muito. Além de cortar, eles botaram uma parte que não deveriam colocar agora, deveria ter focado no Baki em si e na sua evolução, que é o que vem logo após o Pico em si. Vai ficar para outra temporada, né? E bem provável que a próxima temporada vai cortar mais de 70 capítulos, algo semelhante, viu? Se prepara. Mas a gente vai conversar sobre isso, sobre os cortes, sobre como eu achei, o que eu achei dessa temporada em si. E também vou fazer muitos outros vídeos, porque agora tem assunto pra caramba de Baki pra gente comentar. Eu quero saber suas opiniões, escreve aqui nos comentários. Eu quero saber o que você está pensando, o que você achou desse final. Curtiu dessa parada de cortar as informações importantes do final? Quero suas opiniões aqui nos comentários, beleza? Valeu, falou, fui!